Aplicações. O que é um fluxo elétrico? Fluxo elétrico a gente pode ver como... Pode fazer uma comparação com a mangueira, certo? A vazão por tempo numa mangueira de água. Então isso define o fluxo volumétrico que passa por uma mangueira. Se a gente for ver fluxo elétrico, então essa vazão seria o que? O campo elétrico que está saindo da minha superfície. Então se eu pegar uma área aqui, ó, pequenininha, eu chamo de ΔA, eu vou pegar o fluxo, é o que? A quantidade de linhas de campo que está saindo por essa área, tá? A densidade de linhas de campo. Como que eu calculo o campo elétrico? Então, nesse exemplo que a gente está olhando aqui, diante dessa área, dessa área pequenininha, eu vou pegar o módulo do campo elétrico, multiplicar pela área que a gente está pegando, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá bom? Se a gente pegar agora várias áreas muito pequenas, infinitesimais, de uma superfície muito grande. Então, ó, vou pegar várias áreas bem pequenininhas. Eu vou ter que realizar uma somatória desses produtos, tá? Desses produtos escalares. Então, essa somatória dessas áreas bem pequenininhas desses produtos, a gente pode chamar de integrar, tá bom? Então, é uma integral de linha do que? Do meu campo por cada área pequenininha, tá bom? Parece complicado vendo essa matemática, mas vou fazer um exercício que vocês vão ver que vai ficar simples, tá bom? Então aqui, ó, tá tendo um campo elétrico, tá nesse sentido, tá? Da esquerda para a direita, e eu peguei um cilindro, peguei uma superfície, isso é chamado de uma superfície gaussiana, tá? A gente pode escolher qualquer superfície que a gente quer. Eu peguei o cilindro porque me convém, as contas vão sair mais fácil, tá bom? Então, ó, peguei o cilindro. Aqui a gente tem três superfícies, né? Tem essa tampa, vamos chamar de tampa A, essa tampa C aqui, são duas superfícies, e essa superfície lateral do cilindro, tá bom? Então, se a gente pegar um vetor de área, um dA aqui, ó, nesse sentido, saindo da área que a gente está, a gente vai ter o que? Vamos ter o campo elétrico para a esquerda, desculpa, a área para a esquerda, o campo elétrico para a direita e o ângulo entre a área e o campo elétrico, certo? Aqui, então, a gente vai ter uma somatória uma somatória do fluxo. Então a gente vai pegar o fluxo nessa tampa, mais o fluxo nessa tampa, mais o fluxo lateral, vai ser igual ao fluxo total, tá? Tem uma superposição aí. Então, vamos lá. Se a gente pegar o fluxo na tampa A, vai ser o que? E, certo? Campo elétrico, módulo do campo, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, eles estão antiparalelos, né? Então, o cosseno, o ângulo vai ser 180. A gente sabe que o cosseno de 180 vale menos 1. Então, a hora que a gente integra dA, seria a área, certo? O E é constante, pode sair da integral. Então, o fluxo dessa primeira superfície aqui, dessa primeira área, vai ser o que? Menos E vezes o A, tá bom? Quando a gente pega essa área aqui, ó, B, eu vou ter o fluxo como? E cosseno do que? Eles fazem 90 graus, assim, cosseno de 90 é zero, galera. Então o fluxo dessa superfície aqui vai ser zero. E o fluxo dessa tampinha aqui, eles são paralelos. Então o ângulo entre eles vai ser 0 graus. E a gente sabe que o cosseno de zero vale 1. Então quando a gente soma esse fluxo, vai ficar menos EA mais zero. O fluxo total dá zero. Olha que interessante. Quando a gente tem uma superfície que o campo atravessa a superfície inteira, o fluxo é igual a zero. Tá legal? O que significa isso para a gente? Que a nossa carga, o nosso campo tem que ser interna à superfície para existir fluxo.
Então aqui a gente vai enunciar a lei de Gauss, tá legal? Então vamos lá, ó. Se a gente pegar o fluxo elétrico, a gente descobriu que o fluxo é o que? A integral de linha de E escalar dA, né? Que é o campo escalar, é a integral da área. Então o campo ele é constante, então eu posso tirar ele da integral. Aqui no caso eu peguei uma simetria, uma simetria esférica para facilitar nossas contas. A gente já sabe pela lei de Gauss que a simetria esférica é o que? K sobre Q sobre R quadrado, o campo, certo? Então, ó, integral da área, a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Então, quando eu substituo isso aqui lá, eu descubro que o fluxo elétrico ele é igual que a carga sobre a permissividade no vácuo, tá bom? Então, eu vou jogar tudo na mesma fórmula, certo? Aqui não estava que o fluxo elétrico é igual a integral de linha de EDA. Eu joguei aqui e igualei aqui sobre ε0. Então, essa daqui é a nossa lei de Gauss, tá bom? Ela é bastante utilizada quando você consegue resolver os exercícios com uma simetria. Ela é equivalente à lei de Gauss, tá? Fazendo um exercício de aplicação agora, ó, a gente tem uma carguinha aqui, certo? Que é um raio R. Pegamos uma superfície distante R dessa carguinha, tá legal? Então a gente sabe que campo elétrico de carga positiva, o vetor, é saindo da carga, né? Então aplicamos aqui a lei de Gauss. EdA é igual a Q sobre ε0. Então a gente sabe que a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então a gente integrou a A. Ficou E vezes 4πr ao quadrado igual a Q vezes ε0. Realizando todas as operações matemáticas, a gente descobre que o campo elétrico em módulo, né, equivale a Q sobre 4πε0 r quadrado. Então a gente chegou ao resultado de Coulomb, da lei de Coulomb, certo? Através da lei de Gauss. Tranquilo? Vamos pegar agora uma carga esférica condutora em equilíbrio. O que acontece? Quando a casca é condutora e ela está em equilíbrio, o campo interior dela vale zero. E por que isso? Lembra da aula passada? Se eu tenho cargas e o campo tem um campo aqui, o que vai acontecer? Esse campo vai exercer uma força sobre minhas cargas. E aí a minha casca esférica não estaria em equilíbrio. Tá legal? Então, para ela ser em equilíbrio, o campo interno tem que ser zero. Tá bom? Então aqui eu vou pegar um exemplo. Ó. Eu vou pegar uma gaussiana que é externa a essa casca, tá? Então essa casca esférica aqui vai estar interna à minha superfície gaussiana. Peguei uma gaussiana então cilíndrica, tá bom? Aí a gente resolve, a gente volta no problema anterior, que a gente viu no slide anterior, tá? A gente chega que o E é a constante, né, eletrostática vezes a carga sobre R quadrado, que é a lei de Coulomb, né? Então uma casca esférica, quando a gente pega uma gaussiana, a gente pode ver ela como uma carga pontual, um pontinho, tá bom? E se a gente pegar, galera, aqui, ó, interna casca, só para saber como daria o campo. Interna casca, a gente já viu do slide anterior que o campo era zero, mas quando a gente pegar uma gaussiana, não existe fluxo elétrico que sai daqui, certo? Se não existe nenhuma carga interna na minha superfície gaussiana, meu fluxo é nulo. Se meu fluxo é nulo, meu campo elétrico também vai ser nulo. Tá legal? Então aqui, ó, um outro exemplo, uma outra forma da gente pegar uma simetria diferente, tá? Se eu pegar aqui um fio infinito, vai de um fio muito grande, um fio infinito, que ele tem uma densidade de carga que eu chamei aqui de delta, certo? Qual a melhor simetria para utilizar? A melhor simetria vai ser um cilindro, tá legal? A gente pega um cilindro aqui, ó, distante R desse fio, que é a nossa superfície gaussiana, de uma altura H, tá bom?
Então a gente sabe o que? Que a densidade de carga é o que? Densidade linear nesse caso, né? Vai ser a quantidade de carga sobre o comprimento, tá? Aí a gente encontra que a carga é igual a quê? Densidade vezes o comprimento. Aplicando a lei de Gauss aqui, eu posso tirar o E para fora da integral, né? Ela é constante. E agora a gente sabe o quê? Que dA, a integral de dA, é essa área lateral, né? Então a área lateral do cilindro é 2πr vezes a altura que é h. Então a gente chega a essa equação aqui, tá bom? Então sai 2πr dessa integral, o h vai cortar, esse h corta com esse h. Então eu tenho um campo elétrico de um fio infinito. Ele é o que? É a densidade linear de carga sobre 2πr epsilon zero. Então a gente vê que para um fio infinito, o campo ele varia de acordo 1 sobre r, e não mais 1 sobre r ao quadrado, que era a simetria esférica. Tá legal? Então deu uma diferenciada aqui nessa simetria para outra. Aqui é só deu uma melhorada no formulismo matemático, tá? Se quiser deixar em função da constante eletrostática. Tá bom? E é isso, galera. Agradeço. Muito obrigado.